Eu morei em Curitiba há 4 anos, né? E lá, esse Fusion, o 2010 que eu comprei lá. A placa dele, só pela placa dele não começar com A ou B, N, foi mais barato. É, normal. Em qualquer lugar é assim. Mais ou menos. Ah, no São Paulo não é assim? Não. Não. Não, no Rio Grande do Sul Inclusive, é igual. tá um rebosteio lá no Rio Grande do Sul, porque não sei se tu viu a notícia, mas já não tem mais placa I. Ah, agora é tudo... Agora mudou, obrigatório, porque chegou, não cabe mais os números da placa I. E aí no Rio Grande do Sul, se tu tem um carro e a placa dele não é I, nossa, já perdeu de cara, assim, muito valor, cara. Qual a explicação lógica Tem disso uma daí? explicação disso aí, eu acho. Qual que é? É porque, Não, assim, fala a tua primeiro. Então, Tá. eu consigo supor. Manda. Por exemplo, eu sabia que as placas L... as placas do Rio eram meio zoadas lá em Curitiba. Os caras não queriam comprar, os caras vendiam mais barato, não sei o quê. E aí a explicação que eles me davam é porque o Rio tem praia e aí os carros ficam expostos à maresia e tudo mais, e aí tem mais chance de dar merda, não sei o quê. Aqui, a gente com placa A e B sabe que aqui não vai ter esse tipo de problema. Essa foi uma explicação que eu ouvi, mas eu queria ouvir vocês que No Rio entendem. Grande do Sul também tem praia. É, mas eu acho que assim, a minha percepção é como se os carros com placa de fora, assim, eles foram buscados por lojistas e foram trazidos, assim, meio que só para repasse e meio que dado uma maquiada, assim. Essa é a sensação que eu tenho, assim. E aí, e o que tu quer é comprar um carro único dono, daquela senhora que tu conhece, que tá ali da tua cidade. Então, eu acho que é mais uma sensação de que o carro local, ele não tem Por que esse carro veio de longe? Por que ele... E eu acho que no norte, assim, os carros têm um valor menor do que no sul, não sei. Existe uma diferença, assim, de preço dos carros. Em certa parte justificada e em outras nem tanto. Mas vou te dar um exemplo bem prático, assim, tá? Manaus, manja, lá no Amazonas. É uma cidade que tu não tem rodovias que te interligam, assim, grandes distâncias. Porque para tu sair de Manaus, na real, ou tu vai para cima, ou tu vai para Venezuela, que agora não é mais tanto uma opção. Mas tu não tem muitas vias, assim, de estrada para tu pegar e viajar 1.000 quilômetros de carro. Já para nós aqui, pô, tu tá em Curitiba, daqui a pouco tu tá aqui em São Paulo, daqui a pouco tu tá lá no Rio. Então, assim, a quilometragem dos carros aqui para nós, ela anda muito mais rápido. E para um carro, por exemplo, de Manaus, ele é um carro que tem usos muito mais curtos. Então, carros lá têm uma quilometragem muito mais baixa. Tá. E aí, obviamente, não é uma regra, tá? Mas, obviamente, faz muito mais sentido. Quando tu vai comprar um carro e aí tu, por exemplo, olha a quilometragem, às vezes tu pode cair do cavalo. Entendi. Porque um carro que foi usado somente em período de cidade, queimando embreagem, sabe, trânsito, ele teve um uso muito mais severo do que, por exemplo, um carro que rodou na estrada. Entendi. Porque, na verdade, o desgaste do motor não é por quilometragem, é por hora. E se tu anda num carro a 100 km por hora, tu anda uma distância muito maior naquela mesma hora. De quem tá parado no trânsito e ficou 1 hora para andar 15 quilômetros. Isso quer dizer que a quilometragem registrada no carro é uma métrica, mas é só isso que ela é. Ela não é, Mas pode não ser é uma determinante. métrica mandatória, porque às vezes tu pode pegar, por exemplo, vamos supor um carro de uma manutenção cara. As embreagens da M5 são caras de você fazer a manutenção delas. E aí tu pega um carro que rodou só em cidade, ele vai ter um desgaste muito mais acentuado do que um carro que, por exemplo, rodou na estrada, onde a embreagem não desacopla ou não desgasta tanto. Então tu vai comprar um carro desses, a quilometragem não é mandatória, mas o uso que esse carro teve. Então tu pega, por exemplo, carros de regiões em que tem muito trânsito de grandes distâncias, tu realmente acaba fazendo um bom negócio. É uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos a minha percepção, talvez seja antiga, mas no passado, assim, a impressão que eu tinha é que o lojista ia no norte, pegava um carro, baixava a quilometragem para 70 mil quilômetros e botava a vender. Rola isso aí também. Então, né? assim, aí quase que era um preconceito. E provavelmente acontecia e na verdade, o preconceito só era grande. E aí tu preferia um carro que fosse local, porque supostamente tu confiaria nele.
E na Entendi, minha faz sentido. opinião, aí entra a minha ideia é o seguinte, o que eu vejo, tá? Inclusive eu tava recentemente com o Arthur, foi a primeira vez que ele foi lá pra Porto Alegre, que é o meu produtor. E aí eu falei, Arthur, olha aqui, tu vê lá em Porto Alegre, por exemplo, e meio que é o gaúcho, ele, pelo menos dentro dos que eu conheço, não exatamente amigos que gostam de carro, mas eles curtem muito cuidar do carro, Tá. sabe? Mesmo que tu não seja assim um aficionado, tu não quer, mas tu cuida muito daquele carro. Então tem minhas tias, sabe? Tipo família assim, tu não vê um pessoal que deixa o carro se acabar com o tempo. Eu acho que eles lavam mais os carros e reparam mais. Tipo parece. assim, tem um raladinho aqui, tu não vai deixar aquele ralado. Tu vai lá e leva pra... É, tem certas regiões que aparentemente isso fica mais. Não é Aqui tão em São preocupante. Paulo, meio que a gente não arruma o carro. É. Porque daqui a pouco vai Vai vir um ralar de motoboy, novo, vai é, ralar um de motor- novo. E assim, lógico, não é regra, né? Mas os carros lá são mais bem cuidados. Então tu pega, por exemplo, um carro que Mas aí veio o carro de do Rio outro- Grande do Sul é mais valorizado aqui do que um de São Paulo? É. Ah, é? Eu não sabia disso. Quando tu pega, por exemplo... Porra, quando a gente pega aqui... Quando a gente vai comprar carro pra ser aquele pelo, normalmente a gente vai... Tu pega um carro placa A, Sim, é Paraná. muito mais fácil. Não que o carro não tenha batido, não tenha sinistro, não tenha nada disso. Não é garantia de um bom histórico. Mas tu vê que normalmente eles estão muito mais íntegros de carroceria, por exemplo, do que carros de outros lugares que tu vê que, puta, já foi muito feito, muito retocado, muito isso, muito aquilo. E que às vezes o cara, em vez de reparar, deixou lá e virou ferrugem. Onde de repente o cara poderia ter pintado ali por cima e não deixa. Porque, verdade seja dita. Não, posso estar falando besteira, me corrige, porque você morou lá muito mais tempo. Mas é algo que incomoda pra alguém de lá quando o teu carro tá, tipo, feio. E como nós pudemos ver aqui pelo seu Fusion, não era exatamente algo que te incomodava. qual que é a Tu placa do continuava teu Fusion? usando ele. NWT. NWT é da onde? Putz, sabe que eu não sei, cara? Eu Tu acho- não consegue descobrir pra nós aí não, Jean? De onde que é a placa N? Por favor? Começo de placa N. Mas enfim, eu ia fazer um desafio aqui, que aí eu falei, ó, talvez seja cíclico. E assim, eu gosto, obviamente, de carros, mas assim, escolhe, sei lá, escolhe alguns objetos ali em cima, e aí tá o Miguel, tá aqui, não tem problema ele Não, aparecer? você que Tá. sabe. O Miguel tá aqui. Escolhe alguns objetos ali de cima e eu vou. E aí eu escolho um e eu vou te dizer qual ele vai pegar. Pode escolher qualquer um. Ah, eu acho que ele vai gostar do tigre ali, ó, do tigrinho. Tá. Pode Pode pegar, pode pegar. Pega lá, Anderson. Tá, tem um tigre. Escolhe outro. Ah, o ET. O ETzinho. Pô, o ETzinho ali? Bora. Então vai. Tá, tem um ETzinho. O ET Beleza. tá inclusive com a gravata do Jacan. Tá, beleza. O ET com a gravata do Jacan. Sei lá, Quer e escolher pra, algum e pra outro? ficar diferente, o camelo. Vai. Um camelo. Tá, Ali, ó, tá bem ali atrás ali, ó. Isso. tá. Os três são pelúcias. Aham. Tá? São pelúcias aqui. Beleza. Pega o Cybertruck. Sério? Tudo bem, relaxa. Não quebrou não, só desencaixe. É um Cybertruck. Aham. Jean, me fala mais ou menos o local onde eu posso pôr aqui. Aqui? Tá, beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Tem 1, 2. Deixa eu ver. Qual câmera Essa que tá, aqui do meio, Jeanzão? Aqui, então tá. Vou tentar deixar mais ou menos aqui no alcance dele, tá? Tá. Tem aqui, Olha a carinha dele. ó. Quem sabe faz ao vivo. E ó, presta atenção. Ok? Beleza. Então, eu vou até deixar o carro mais longe. Ok? Oi, filho. Vem. Vem cá. Carinha E aí, dele. cara? Opa! Oi. E aí, Miguel, tudo bom, cara? E aí? Tá gostoso esse dedo? Nossa, meu irmão, é sem pensar duas Acho vezes. que foi combinado isso aí. Não era dele. Ele nunca viu isso aí. Olha o que ele tá na outra mão. Entendi. Ih, meu irmão, aí já sabe, É. né? Então, assim, dá pra você... Sem combinar, até porque é uma criancinha, né? Até pegou, mas primeiro foi no Tesla e na chave, caraca. E aí, gostou, Manjou? Miguel? Então, carro, talvez tu possa considerar ele como um meio de transporte. Tem gente que gosta por ser um meio de transporte efetivo. Talvez tu pode considerar por ser ali um hobby. Aham.
e tem gente que nasce com isso. Tem gente que ama e pronto.